O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. À tarde, vinham chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possas ir aos povoados e campos a essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os, todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, na alegria do Senhor, estamos reunidos hoje, nessa quinta-feira, para celebrarmos juntos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Na liturgia da Igreja, esta solenidade é sempre celebrada na quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade. E nós temos a oportunidade nesta Eucaristia de reconhecer a grandeza do Senhor presente nessa Eucaristia. É importante também nós conhecermos o valor de todo esse patrimônio espiritual que a Igreja nos oferece. Como é bom conhecermos aquilo que nós celebramos, porque à medida em que nós conhecemos, nós celebramos com muito mais abertura e com sentido. Essa festa litúrgica na Igreja do Santíssimo Corpo do Senhor data o ano de 1264. Ela foi instituída no calendário litúrgico da Igreja nesta data, 1264, pelo Papa Urbano IV, na encíclica Transitorium Hoc Mundo, passagem pelo mundo. A passagem do Senhor pelo mundo, o trânsito do Senhor no meio da humanidade e na vida da sua comunidade. E essa festa foi instituída a partir de experiências místicas vividas na época por dois grandes santos. Primeiro, nós identificamos a figura de uma jovem por nome de Juliana. Aos 16 anos ela começou a ter visões místicas em torno da Eucaristia. Depois ela se tornou religiosa na congregação das agostinianas.
E essas experiências místicas em torno da Eucaristia foi se tornando cada vez mais frequente. Nas visões de Santa Juliana, aparecia uma grande lua no seu estado mais esplendoroso, e no meio dessa lua uma linha de cor escura. E o Senhor foi manifestando, foi revelando ao coração desta religiosa de que essa grande lua era a igreja. E esta linha escura era a ausência de uma festa litúrgica na igreja que ressaltasse o valor da Eucaristia, que pudesse levar a comunidade a compreender a importância desse grande tesouro que Jesus deixou para a igreja e para a sua comunidade. Pão dos anjos, pão que alimenta e pão que fortalece a vida do seu povo, que ressaltasse a importância, da Eucaristia como presença autêntica de Jesus. E Santa Juliana começou a divulgar todos esses fatos e aquilo que Jesus ia falando ao seu coração nas alocuções interiores que ela tinha quando estava em adoração. O Papa Urbano colheu, todas essas experiências místicas, recolheu todos os relatos vividos por essa religiosa, e levou para ser estudado, para ser avaliado todos esses fatos. Alguns anos mais tarde, aproximadamente em 1263, um sacerdote por nome de Pedro de Praga estava passando por uma crise muito grande na sua vida sacerdotal. Era um homem de virtudes, era um homem que procurava unir a sua vida à de Jesus, mas estava passando por uma crise espiritual muito grande, no que se tocava a reconhecer Jesus na Eucaristia. Ele tinha uma dificuldade enorme de compreender o mistério da Eucaristia. E como reparação de tudo isso, ele desejou ir a Roma para fazer uma experiência de penitência e rezar no túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo, pedindo o dom da fé na Eucaristia. Assim, esse sacerdote fez o caminho em direção a Roma, e quando retornava, celebrando a missa na gruta, quando ele disse as palavras da consagração, verteu da Eucaristia sangue, de uma maneira tão intensa que esse sangue corria pelas suas mãos e ensopava o corporal que estava sobre o altar do sacrifício. Ele celebrava a Eucaristia na igreja de Bolsona, na Itália. E ao viver essa experiência, ele ficou profundamente tocado com o mistério da Eucaristia. E esses fatos foram suficientes para o Papa Urbano, no ano seguinte, depois de colher os relatos de Santa Juliana e a experiência do Padre Pedro de Praga sobre a Eucaristia, no ano de 1264, ele instituiu a festa de Corpus Christi, que é a liturgia que nós celebramos hoje, com 3 finalidades, porque Jesus, nas alocuções espirituais a Santa Juliana, pedia a ela que lutasse para que a igreja pudesse reconhecer no seu calendário litúrgico uma festa voltada ao corpo do Senhor no sentido catequético, e que essa festa fosse instituída a partir de 3 finalidades. Primeiro,
a divulgação, do culto público à Eucaristia, com adorações e depois com a própria procissão para declarar ao mundo a presença real de Jesus na Eucaristia. Depois, para aumentar nos fiéis a virtude da fé. E o terceiro aspecto que Jesus dizia ao seu coração era que essa festa devia ser instituída para reparar os ataques ao Santíssimo Corpo do Senhor, aos insultos contra o corpo de Jesus. E essa é a finalidade da solenidade que nós celebramos hoje, para dizer para nós, comunidade cristã, que a Eucaristia é o tesouro da igreja, é o pulmão que fumega, que dá vida e que alimenta a experiência da comunidade cristã. E que nós precisamos nos aproximar de coração contrito, de que nós precisamos nos aproximar do banquete do Senhor. Alimenta a vida do seu povo, ela nutre a vida em comunidade e ela potencializa a nossa vida no sexo mais geral. Para dizer que a Eucaristia deve perpassar toda a vida da comunidade. E em torno do altar da Eucaristia, a comunidade se reúne para celebrar a sua fé, mas para aprimorar também a sua relação com Jesus. Porque a Eucaristia nos une de uma maneira muito intensa à vida de Jesus. Quem comunga o corpo do Senhor não comunga apenas um pão. Quem comunga o sangue do Senhor não comunga apenas o vinho, mas nós comungamos do corpo de Jesus. Nós nos unimos ao Senhor de uma maneira tão plena, que quem comunga de maneira verdadeira o corpo do Senhor se mistura de uma maneira muito plena a Jesus, que nos identifica em tudo com Ele. São Paulo dizia isso: já não sei se sou eu que vivo ou se é Cristo que vive em mim. A presença eucarística de Jesus em nosso meio nos une de uma maneira tão profunda, que nos leva a essa intimidade com Ele. A Eucaristia nos lembra e ela realiza em nós que a nossa vida deve ser uma continuidade da vida de Cristo. Olha a beleza do texto que nós escutamos hoje no Evangelho, quando os apóstolos de Jesus chegam para ele e dizem: olha, a multidão é grande, nós não temos alimento para dar a esse povo, estamos distante da cidade, nós estamos no deserto, então enquanto é cedo, manda o povo ir à cidade comprar seus mantimentos, manda o povo voltar para a cidade para se alimentar, porque nós não temos alimento nem para nós, que somos um grupo pequeno. Imagine para essa multidão que se somava mais de 5.000 pessoas. Mas Jesus, naquele momento, diz para os discípulos: eles ainda não entendiam, eles ainda não entenderam o caminho missionário de Jesus. Não, são vocês que devem dar de comer a esse povo, para dizer que a missão do cristão é servir ao outro. Então nós não podemos compreender uma vida eucarística que está fora da vida da comunidade. É incompreensível um cristão que comunga do corpo do Senhor e não é sensível com a dor do irmão que está ao seu lado. É impossível compreender alguém que recebe Jesus na Eucaristia e não se compromete com a transformação do mundo. É impossível pensar alguém que recebe a Eucaristia sem se comprometer com a vida, com a transformação do mundo em todas as realidades. É isso que Jesus ensina hoje no Evangelho aos discípulos, e é hoje isso o que Ele nos ensina. Nós que estamos aqui nesse santuário, celebrando o corpo e sangue do Senhor, o que nós estamos celebrando não é apenas ritual, o que nós estamos celebrando não é apenas simbólico, mas nós estamos ressaltando a forma como Jesus quer continuar presente na vida do seu povo.
Daí a importância de nos alimentarmos na Eucaristia, porque a Eucaristia nos prefigura em Cristo, ela nos torna um outro Cristo, a ponto de nos levar a ter as mesmas atitudes que tinha o Senhor. Quem comunga o corpo do Senhor no sentido do fechamento interior, alguém que comunga o corpo do Senhor e se fecha para a realidade da comunidade, que não se sensibiliza e não faz nada para mudar a realidade, pode ter comungado qualquer coisa, menos o corpo de Jesus. Quem comunga Jesus se torna um outro Jesus. Quem comunga Jesus aprende a ter as mãos de Jesus, que toca sem ter medo. Quem comunga Jesus passa a ter o olhar de Jesus, olha para as realidades que circundam a nossa vida com a mesma visão do Senhor. Quem comunga de Jesus aprendem a ter as mesmas pernas de Jesus, que não se cansava, que estava sempre a caminho para acolher as necessidades de tantos irmãos. O grande problema é que a igreja precisa mesmo, fazer toda uma memória de toda essa realidade, porque às vezes a Eucaristia é celebrada apenas no campus do ritual, e ela acaba não sendo compreendida pelos seus fiéis. Nós olhamos para a Eucaristia e a compreendemos apenas numa dimensão sobrenatural, mas a Eucaristia, ela nos enraiza na realidade concreta da nossa vida. Nós precisamos aprender a comungar o corpo de Jesus. A Eucaristia nos transforma em outros Cristos. Então o mundo precisa da Eucaristia. Porque se nós cristãos começarmos a entender a Eucaristia nessa dimensão, a transformação do mundo, ela vai se dando a partir das nossas posturas. Filhos e filhas, nós somos importantes para o mundo. A dimensão da vida cristã é importante para o mundo. A dimensão da Eucaristia é importante para o mundo. Como o mundo precisa de homens e mulheres eucarísticos. Como o mundo precisa de homens e mulheres de Eucaristia. O mundo precisa de homens que comungam e se deixam transformar em outros Cristos. Nós precisamos reconstruir essa identidade do nosso verdadeiro ser cristão. E isso começa quando nós reconhecemos o valor da Eucaristia. Os discípulos naquele dia, eles entenderam qual era a missão deles. Não era apenas passar na vida das pessoas trazendo palavras, mas eles entenderam que a vida deles era uma autodoação, de ir ao encontro das feridas e dores da sociedade. Nós nos perguntamos hoje nessa solenidade, o que nós cristãos que comungamos o corpo do Senhor temos feito para transformar o mundo, porque às vezes a gente fica esperando uma transformação que aconteça a partir de estruturas, e essa transformação ela precisa acontecer dentro de nós. A Eucaristia produz isso. Eu não preciso, como homem eucarístico, esperar por estruturas de fora. Não, eu entendo que é me dada a graça pela Eucaristia de dar a minha contribuição para a transformação do mundo. E mesmo que a minha contribuição seja insignificante, mesmo que a minha contribuição seja pequena, mas é a minha contribuição. Eu entendo que quando eu me faço
Eucaristia, eu me faço entregue ao outro. Não existe Eucaristia sem doação. O que Jesus faz na última ceia é se entregar, é uma autodoação. Não tem vida eucarística se não tem serviço. Não há vida eucarística se não tem partilha. Não há vida eucarística se nós não aprendemos a morrer. Quando nós nos tornamos eucarísticos, nós aprendemos a morrer para que outros tenham vida. Nós aprendemos a colocar a nossa mão na massa. Eu me comprometo com as realidades. As dores do mundo, elas se tornam também as minhas dores. Ela mexe com a gente. Não é um simples alimento, porque nós poderíamos comer esse alimento em qualquer outro lugar. Não é um alimento para saciar o estômago, mas é o alimento para dar fervor à alma. É para ampliar a nossa dimensão de ser cristão. Por isso que a Eucaristia é o tesouro da igreja. Sem a Eucaristia, a igreja fica fragmentada, porque a Eucaristia nos lembra que nós temos um compromisso com o outro. Quando eu comungo o corpo do Senhor, eu saio do meu mundo. Eu tenho a coragem de ir além. Quando eu sou eucarístico, eu saio do meu comodismo para ir ao encontro de tanto sofrimento. Não teria sentido receber a Eucaristia, entrar no quarto e fechar a porta e ficar só eu e Jesus. Não é isso que ele nos ensina acerca da Eucaristia. Eu comungo Jesus para quê? Para ir ao encontro do outro. Eu comungo Jesus para quê? Para colocar as mãos nas feridas do irmão. Eu comungo Jesus para quê? Para partilhar da minha vida com o outro. Foi isso que Jesus disse a Santa Juliana. Ensina às pessoas o verdadeiro sentido da Eucaristia. Quando a gente se torna eucarístico, nós conseguimos saciar, nós conseguimos devolver esperança. O que seria do mundo se não houvessem homens e mulheres eucarísticos? Nós olhamos para toda a estrutura da sociedade e nós pensamos, o que seria do mundo se não houvessem homens e mulheres eucarísticas? Porque boa parte, nós diríamos assim, 80% das ações voltadas para o compromisso com o próximo, ela vem de homens eucarísticos, ela não vem do poder público, ela não está nas estruturas governamentais, mas elas estão presentes a partir das ações dos homens e mulheres que comungam o corpo de Jesus. O que seria do mundo se não tivesse a Eucaristia? Então, filho e filha, a Eucaristia não é um simples pedaço de pão. O que acontece em cada missa não é uma repetição, é uma atualização. Nós não contemplamos um pão apenas e um pouco de vinho dentro de um cálice, e o sacerdote não está fazendo um teatro, não é uma simulação, mas nós estamos dando vida. Se nós entendêssemos isso, nós iríamos compreender a importância da missa para o mundo. A missa não é uma repetição como às vezes a gente pensa. Todas as vezes que se celebra a Santa Missa, se atualiza. Todas as vezes que uma Santa Missa é celebrada, Jesus está dando vida ao mundo. Jesus está se unindo à dor do mundo. Se nós entendêssemos o valor da Eucaristia, nós não perderíamos uma só missa.
nós não faltaríamos um só domingo. Se nós entendêssemos o que a Eucaristia produz em nós, nós não nos separávamos dela por nada, porque a Eucaristia é força para a nossa vida. Então nós queremos pedir hoje, nesse dia que é eucarístico, no sentido, de uma festa solene, nós queremos pedir a Jesus que, assim como Ele ensinou os discípulos naquele dia sobre o valor de ser Eucaristia, que Ele nos ensine também. E quando nós sairmos hoje dessa Santa Missa, nós voltemos para as nossas casas com o desejo de ser homens e mulheres da Eucaristia. Amém, filhos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.